basicamente colocaram a videoaula ao vivo. Vocês conhecem muito aí como live, né? Por exemplo, no YouTube. E com isso daí eles fizeram a reposição da aula, né? Na verdade eles basicamente transformaram a aula presencial no mesmo dia e hora em aula à distância, né? Permitindo aí checar a presença dos alunos, né? Já que ele conseguia constatar quem estava presente e quem não estava no chat. E também era uma metodologia que permitia, por exemplo, sanar possíveis dúvidas no momento da videoaula, né? Uma outra metodologia que eu vi que foi o Paulo Renato que adotou, ele fazia videoaulas, disponibilizava para os alunos e os alunos assistiam em qualquer tempo, né? Então, basicamente, eu preferi por essa segunda modalidade, tá? Por considerar que nem sempre, acho que fixar um dia e hora para o aluno usar a tecnologia, talvez pode muito das possibilidades do EAD. A grande vantagem do EAD é postar o conteúdo e deixar que esse conteúdo seja assistido ao momento que os alunos acharem mais conveniente. Com isso, existem alguns gargalos, certo? O primeiro gargalo é atestar a frequência. Tá? Eu teria que criar um mecanismo de saber aqueles alunos que assistiram ou não a videoaula. Tá bom? Basicamente, a ideia que eu tive foi solicitar resoluções de exercícios. Tá bom? Aquela mesma lista que eu posto no SIG, que já está disponível para vocês, no caso do capítulo que nós veremos, concluiremos, né, os compostos, eu vou pedir que vocês respondam, dentro de um prazo, a lista de exercícios e me entreguem aí pelo próprio SIG, tá bom? Qual é o outro gargalo? Então, sanado a questão da frequência, fica uma outra questão que é tirar dúvidas, né, que é a desvantagem de não fazer, digamos assim, videoaulas ao vivo. Bom, pensando nisso, não existe solução ideal, né? Mas pensando na solução deste problema, basicamente o que eu pensei foi que os alunos podem me enviar dúvidas, tá bom? Por e-mail, mateus.ferreira@fca.edu.br. Então vocês podem enviar suas dúvidas por meu e-mail, né? E à medida que eu for tendo acesso às dúvidas que vocês postarem, eu vou respondendo, tirando as dúvidas para que vocês façam a entrega da lista de exercícios, tá bom? Então, feito toda essa contextualização aí que nós estamos repondo a última aula antes da tarde do dia 23, né, já que provavelmente, não está definido, mas provavelmente vai haver uma paralisação do calendário que proibiu, inclusive o EAD, tá? Então, nós estamos fazendo essa última reposição. Pessoal, então, indo aqui diretamente ao conteúdo, tá bom? Feito aí esses minutinhos de explicação. Como vocês podem ver, nós estávamos aqui no finalzinho do capítulo de juros compostos, tá bom? Eu já tinha explicado para vocês aí, basicamente, né, a ideia dos juros compostos, né, que surgiu lá do Price, né, que trouxe aí a progressão geométrica, soma dos termos, análise do termo de uma progressão geométrica, e isso foi base aí para os juros compostos, que diferente dos juros simples, né, os juros do período subsequente incidem no montante para cálculo dos juros dos períodos posteriores. Tá? Então, só fazendo essa breve recapitulação, né, nós concluímos justamente aqui quando nós vimos aqui a resolução do prazo, né, por logaritmo natural. Tá bom? Avançando aqui no conteúdo, indo para o cálculo da taxa nos juros compostos, nós temos basicamente a seguinte fórmula. A taxa vai ser o valor futuro dividido pelo valor presente elevado a n, tá? Menos 1, e aí multiplica por 100, já que é taxa. Por que eu multiplico por 100? Basicamente para ter em termos percentuais, tá bom? Então a resposta de utilizar essa equação já estaria em números percentuais, tá bom? E o que eu quero pelo que eu tenho, na verdade, nada mais é do que o n, prazo da equação. Acontece que, no caso dos juros compostos, nós podemos ter aí questões em que o prazo não coincida com a taxa. Vamos supor que eu vou ter um exercício em que eu peço a taxa ao ano, mas no enunciado da questão eu dou um prazo em dias. Então, o que eu quero pelo que eu tenho, nada mais é do que a ferramenta que nós vamos utilizar para converter aí, para ter a resposta em anos, que é o que, por exemplo, pode vir a pedir aí, a ser pedido na questão, tá bom?
Para exemplificar isso, deixar mais claro que é isso que eu quero, pelo que eu tenho, que eu já falei nas aulas anteriores, vamos para um exemplo prático aqui. Exemplo 19 do livro, né, do Castelo Branco aí, que eu passei para vocês. A loja arrisca tudo, financia a venda de uma máquina no valor de R$ 10.210,72, sem entrada, para pagamento em uma única prestação de R$ 14.520,68 no fim de 276 dias. Então pergunta, qual é a taxa mensal cobrada pela loja? Percebam que no enunciado eu sublinhei aí a palavra 276 dias. Nesse caso aí nós estamos vendo o prazo dado em dias. Como nós estamos vendo aí a forma da taxa, né, nós vimos a forma da taxa, ele está pedindo a taxa em mês. Então eu tenho que converter o meu prazo, que está sendo em dias, para mês. Por isso nós vamos utilizar o que eu quero pelo que eu tenho. Então, recapitulando aqui os dados da questão. Né, financia a venda de uma máquina a 10.210, perdão. Isso daqui, no caso, seria o nosso PV, tá bom? Equivalente ao PV. Paga para pagamento de uma prestação única daqui tantos dias. Isso aí seria o nosso valor futuro, 14.520. E, novamente, os 276 dias seria prazo. Lembrando que a taxa está sendo pedida aqui é a taxa em meses, tá bom? Então a fórmula vocês já viram, essa daqui. E o que nós teríamos? Basicamente, o valor futuro 14.520,68 dividido pelos 10.210, certo? Confiro aqui na fórmula. E elevado ao que eu quero pelo que eu tenho. O ponto-chave aqui, que muitas pessoas erram nesse tipo de questão, é a interpretação do que eu quero pelo que eu tenho, tá bom? Percebo o que está sendo elevado aqui nesse exercício. É a função aqui, valor futuro dividido por PV, certo? É essa equação. Então, o que vai ser o que eu quero? Tá? O que eu quero nesse caso aqui é o que está sendo pedido na questão. Nesse caso, eu estou pedindo a taxa em mês, certo? Como a gente sabe o que eu quero pelo que eu tenho, a gente sempre representa em dias, tá bom? Então, se eu estou querendo o mês, o que eu quero vai equivaler a 30 dias. Lembrando, matemática financeira, mês equivale a 30 dias, ano 360, certo? A menos que a gente peça prazo exato, tá bom? Aí seria mês 28, 29, 30, 31 dias e ano 365 a 366 dias. Então, eu quero a taxa ao mês. Então, o que eu quero vai virar 30 dias, equivalente a um mês. E o que eu tenho é justamente o prazo que esse nosso PV virou esse valor futuro, tá bom? Foi o prazo que esse recurso aqui ficou rendendo para virar 14.520. Então, elevado a 30 dividido por 276, tá? O valor dessa divisão, dentro de parênteses, é 1,422 e o valor da equação aqui, 30 dividido por 276, é 0,10. Tenham cuidado, eu não recomendo que vocês façam isso por partes. Ou seja, faz essa divisão, anota o valor, por exemplo, só até a segunda casa decimal. Faz essa divisão, anota só até a segunda casa depois da vírgula. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque nós estamos calculando taxa. Isso aqui é crítico. Se eu colocar só 1,10, a resposta vai ser totalmente diferente se eu colocar 1,10, 86, 96 e assim sucessivamente, tá? Minha sugestão, calculadora, já coloca, abre parênteses de novo, já que nós temos chaves, colchete e parênteses, abre logo 2, coloca 14.520 dividido por 10.210, né? Fecha um parênteses, chapeuzinho elevado, abre outro parênteses, 30 dividido por 276, fecha parênteses, tá bom? E aí vocês podem colocar menos 1 e fecha o outro parênteses. Então só tenham cuidado aí no lançamento da calculadora, tá bom? Mas esses dados aqui podem checar, vocês vão checando partes a partes aí onde é que pode ter acontecido erro. Então 1,42 elevado a 1,108696 dá 1,039. Menos 1, 0,039 vezes 100, 3,9% ao mês, tá bom? Lembrando, nós convertemos para mês, que foi o que eu quero, então é ao mês. E nós multiplicamos por 100, então isso aqui já está em termos percentuais. Tranquilo?
Bom, qualquer dúvida vocês podem, novamente, me contatar pelo e-mail ou pelo próprio, me procurando no e-mail lá no Sigma. Pessoal, juros compostos, a forma dos juros, né, vocês conhecem provavelmente do ensino médio, né, aqui uma fórmula colocando os juros em evidência. Juros é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Bom, um exemplo prático para usar essa fórmula: calcular os juros de um capital de R$1.000 pelo prazo de 5 meses, a taxa de 10% ao mês. Como os dados aqui já estão bem claros, né? PV R$1.000, taxa de 10% e prazo de 5 meses, prazo e taxa aqui na mesma unidade, então esse é um exemplo bem prático, bem simples de ser resolvido. Juros é igual a PV de R$1.000 vezes 1 mais I, taxa de 10%, dá 1,1, elevado a 5 meses, menos 1. 1,1 elevado a 5 dá 1,61065. Menos 1 dá 0,61, menos 0,051, que quando eu multiplico por 100, juros R$610,51, tá bom? Esse exemplo aí é bem tranquilo, e com isso, basicamente nós vimos aí todas as fórmulas associadas a juros simples, juros compostos, tá bom? Bom, só recapitulando aqui, o que eu quero pelo que eu tenho, eu vou representar sempre em dias, tá bom? E, como eu havia comentado com vocês, o período ele pode ser não inteiro, ou seja, eu posso pedir aí para um determinado exemplo, nesse caso aqui, o que eu estou querendo falar para vocês é justamente da conversão entre juros compostos, né, da alinhamento aí do prazo e da taxa. Só recapitulando aquele exemplo lá do que eu quero que eu tenho, quando eu tenho, por exemplo, um exercício aqui em que a taxa é dada num período e o prazo é dado em outro período, em unidades diferentes, dias e ano. Eu vou recapitular aqui um outro exercício só para fixar essa questão aqui do uso do que eu quero pelo que eu tenho. Esse último exercício que nós vimos aqui, nós tínhamos visto um cálculo de taxa, tá bom? O que eu quero pelo que eu tenho foi interpretado para resolver o exercício de taxa. Aqui nós temos um exemplo de valor futuro, certo? Em termos monetários, reais, certo? Todo cálculo que for valor futuro, valor presente ou juros, nós estamos falando em reais. Vamos para o exemplo aqui. Determinar o montante, sinônimo de valor futuro, de uma aplicação de 13.500, isso é o capital, certo? Negociada a taxa de 25% ao ano, por um período de 92 dias nos juros compostos. Certo? A primeira pergunta aqui: o que é o que eu quero? Lembre-se, no caso anterior eu queria a taxa, tá bom? Isso a gente tem que ter cuidado. Então, o que foi que nós olhamos? Naquele caso lá, como eu pedi a taxa, o que eu quero estava associado à taxa que estava sendo pedida ao mês. Esse caso aqui, as pessoas podem ver: opa, estou pedindo aqui a taxa ao ano, então o que eu quero é o ano. Não. Tenham cuidado. O que está sendo pedido na questão é o montante, certo? Basicamente, associado à aplicação desse capital por um período, né, transformando aí em um determinado montante. Então, o que eu quero nesse caso vai ser 92 dias, que foi o tempo que os meus 13.500 levou para chegar a um determinado montante. Ou seja, se a questão pedir taxa, nós vamos ter uma forma de interpretar o que eu quero pelo que eu tenho. Se a questão pedir valores, valor futuro, valor presente ou juros, nós vamos utilizar outra forma de interpretação, tá bom? Só tendo cuidado, pessoal, algumas pessoas estão tentando usar o que eu quero pelo que eu tenho nos juros simples, tá? Isso é para juros compostos, não confundam as coisas, né? Algumas pessoas não estavam conseguindo usar nos juros simples e ficaram angustiados, tá bom? Então, só tendo atenção para isso. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um PV de 13.500, taxa de 25% ao ano, prazo 92 dias. Qual é o meu valor futuro? A gente tem aqui a forma valor futuro, valor presente vezes 1 mais I elevado a N, que eu substituo porque eu quero pelo que eu tenho. Tá bom? Interpretando aqui, o que eu quero, novamente, vai ser 92 dias, certo? E o que eu tenho vai ser a minha taxa está em ano, certo? Então, vamos para a resolução aqui. Valor presente 13.500 vezes 1 mais a taxa, que é 0,25. Então, o que eu estou fazendo aqui? Percebam que
que a interpretação do que eu quero pelo que eu tenho vai variar aqui, né, como eu vi falar. Eu estou elevando, pessoal, a minha taxa, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente nesse exercício? Eu estou tentando converter a minha taxa, que vai ser representada por 1,25, né, que está sendo colocada lá como 25% ao ano, mas eu não quero ao ano, eu quero em dias, tá bom? Então, basicamente, esse exercício que a gente faz aqui, ó, é converter a taxa de 25% ao ano para uma taxa no período de 92 dias, tá bom? Então, vamos lá. A juros compostos, obviamente. Basicamente, nós temos aqui o que eu quero, 92 dias, que é basicamente o tempo que eu vou ter para os 3.500 gerar o meu valor futuro, que eu estou vendo aqui que vai ser 14.292, né? E o que eu tenho é dado pela taxa, 360 dias. Então, nós temos 1,25 elevado a 92,36, que equivale a 0,25, tá bom? 1,25 elevado a 0,25556 daria aí 1,05863. Para facilitar aqui, só para a termos de curiosidade, o que significaria que esse 0, esqueça um, tá? Porque esse 1 eu estou somando aqui. Esse 0,58683 é uma espécie de adaptação a juros compostos da minha taxa, certo? Que ao ano era 25%, mas esse 0,586 equivale basicamente à taxa, né, equivalente aos 25% ao ano, só que para um período de 92 dias, tá bom? Isso aqui é juros compostos. Então, 1,05868 vezes 13.500, nós teríamos aí um valor futuro de 14.292,22, tá bom? E aqui é a resolução pela calculadora financeira. Mais para frente, pessoal, eu vou resolver na lista de exercício duas questões aí em seguida. Uma que novamente a gente faz essa conversão do que eu quero pelo que eu tenho aí, um exercício que pede a taxa e um outro exercício que também pede valores financeiros, tá? Só para ficar mais claro para vocês, é uma outra que inclusive pede valor futuro, só para mim, tá bom? Então, é isso, pessoal. Como eu havia dito, nós precisamos apenas concluir o capítulo de juros compostos, né? E obviamente que a aula não acabou. O que eu vou fazer, né, considerando que nós precisávamos apenas concluir essa matéria, eu vou fazer o que? Nós temos um exercício que eu passei para vocês aí no SIGA, certo? Que são 20 questões, tá bom? Nos slides vocês têm até a resposta para checar aí se vocês conseguirem encontrar os resultados. E como eu havia comentado com vocês, toda vez que a gente tem uma questão vermelha, são as questões mais difíceis, tá bom? Por exemplo, a questão 9, questão 10, a questão 11, questão 15, questão 18 e 20, certo? Essa não é a primeira vez que eu ministro disciplina, já ministrei vários semestres seguidos, e a minha experiência me levou a ver aí que geralmente as dúvidas surgem nessas questões, tá? Como eu havia comentado, essa metodologia de ensino à distância, com aulas não ao vivo, a limitação é tirar dúvidas. Então, consequentemente, geralmente a gente resolvia na sala, nessas questões, mas como eu suponho que possam surgir dúvidas nessas questões específicas, eu vou começar agora a resolução dessas questões em vermelho, tá bom? Para concluir aí a nossa reposição dessa última aula. Minha sugestão, tá? Eu peço que vocês resolvam a lista de exercício e caso tenha dúvida, continuem a assistir essa aula aqui, porque pelo menos essas em vermelho nós vamos resolvê-las aqui. Se vocês tiverem dúvidas em alguma dessas, todas em preto, certo? Vocês podem me mandar por e-mail. Então, um encaminhamento aqui, uma sugestão que eu faço para vocês. Pessoal, deem uma parada no vídeo, né? Por exemplo, eu vou resolver agora a questão 9. Tentem resolver a 9 por conta própria. Não conseguiu, se enganchou? Está até aqui o gabarito. Esses capitais são equivalentes. Não conseguiu, não entendeu, se enganchou, volta para o vídeo, solta o play e segue adiante, tá bom? E minha sugestão, vão resolvendo logo tudo na ordem aqui, questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também, chegou na 9, conseguiu, ótimo, só checa se o gabarito bateu aqui, vai para 10 e assim sucessivamente. Surgiu dúvida, vem no vídeo, dá uma olhada aí na resolução dessas questões em vermelho, que eu estou respondendo aqui, tá bom? Professor, eu
tive dúvida na 12. A 12 eu não vou responder aqui, tá bom? Mas vocês podem mandar um e-mail que eu posso tentar solucionar essas dúvidas aí o mais brevemente possível, certo? Então ficamos combinados assim e nós vamos agora vamos começar a resolução da questão 9, que eu peço para que todos, na medida do possível, dê uma pausa e tentem resolver por conta própria, certo? Matemática financeira, engenharia econômica, é muito isso, pessoal. Resolução de exercício, certo? Interpretação das questões. Então, questão 9, vamos para o enunciado. Um investidor possui importância de 95.532 para comprar um imóvel à vista, certo? Esse imóvel também está sendo oferecido com 35% de entrada, sendo 32.300 para 90 dias e outros 38.850 para 180 dias. Sabe-se que esse investidor possui a possibilidade de investir seu capital a taxa de 3% ao mês. Determine a melhor opção para o investidor. Pessoal, coloquei aqui tudo no Word, tá? Para facilitar a resolução, mas basicamente vamos recapitular. Nós temos aqui um investimento que à vista ele custa 95.532. E ele também tem outra modalidade de venda, certo, desse imóvel, que é a prazo, dando 35% desse valor aqui, de entrada, mais duas prestações, uma para 90 dias, 32.300, e outra para 180 dias, 38.850 e 55. Bom, pessoal, o que ele está pedindo aqui? Determina a melhor opção de investimento, ou seja, qual é a dúvida? Fazer a compra à vista ou fazer a compra a prazo, O que é melhor, certo? Considerando esses dados aqui. Bom, eu sempre digo para vocês utilizarem aqui desse recurso, fluxo de caixa. Estou em dúvida, não estou entendendo o que a questão está pedindo, desenho o fluxo de caixa, que isso vai ajudar vocês, tá bom? Mas basicamente nós temos três formas de resolver isso daqui, tá? Eu vou primeiro colocar aqui o fluxo de caixa da compra à vista, certo? Nós temos aqui uma representação do fluxo de caixa, certo? E na forma à vista, nós temos aqui no período igual a N, no período igual a zero, um pagamento, certo? Representando aqui o fluxo de caixa do consumidor, um dispêndio de 95.532. Então, esse é o fluxo de caixa da compra à vista, um pagamento único, tá bom? O outro fluxo de caixa seria, eu teria que desenhar dois fluxos de caixa nesse caso, seria a compra a prazo, certo? Como é a compra a prazo? Eu dou um pagamento inicial de 35% desse valor, certo? Quanto é 35% desse valor? Basicamente, 35% de 95 mil é 33.433. Então, aqui já o fluxo de caixa, eu estou começando a representar o fluxo de caixa da compra a prazo, certo? Só que, pessoal, novamente, eu estou dando esse recurso e estou recebendo um bem de 95.532, certo? São valores na mesma data, eu posso fazer subtração simples. Então, essa compra é como se eu estivesse financiando o valor restante. O imóvel custa 95.532 e eu paguei isso aqui de entrada. Então, o meu fluxo de caixa, eu vou representar aqui no período N igual a zero, na compra a prazo, como uma entrada de R$ 62.095,80, tá? Que é o valor restante aqui da minha compra. Nós vimos lá no exemplo, eu coloquei tudo em meses aqui, tá? Que em 90 dias ele fazia um segundo pagamento de R$ 32.300, E 180 dias ou 6 meses, R$ 38.850,55. Tá? Então, estou representando aqui no fluxo de caixa, um setinho para baixo, já que são dois pagamentos. Tá? Então, esse seria o fluxo de compra, o fluxo de caixa da compra a prazo. Eu dou uma entrada e financio o restante, ou seja, tem uma entrada aqui no período igual a zero e faço os pagamentos aí desse financiamento, em 3 meses, em 6 meses, certo? E aqui, novamente, o fluxo de caixa da compra à vista, um dispêndio no período igual a zero, 95.532. Para resolver essa questão, pessoal, comparar qual é o melhor modelo de compra, ou à vista ou a prazo, eu tenho 3 formas aqui de resolver. O primeiro deles é trazer tudo para o presente, que é a metodologia que eu vou resolver para essa questão aqui, certo? A 10 a gente vai usar 2, trazer tudo para o presente e levar tudo para o futuro. Mas o que significa levar tudo para o valor presente? Significa, pessoal, lembre-se da matemática financeira, a gente só pode comparar valores em mesma data, certo? Referenciada à mesma data.
Então, para saber o que é melhor, comprar à vista fazendo essa compra aqui de 95 mil aqui, ou comprar a prazo dando uma entrada de 33 mil mais 2 pagamentos em 3 e 6 meses, eu precisaria trazer tudo para a mesma data para poder comparar com a melhor modalidade, certo? Compra à vista ou comprar a prazo. Eu disse que vou responder aqui por valor presente, que basicamente significa, na modalidade compra à vista, trazer todos os valores para valor presente. Só que perceba o seguinte, qual a vantagem de utilizar o método 1 aqui, trazer tudo para o presente? É que na forma de compra à vista, todos os fluxos de caixa já estão no período n igual a 0. Então, nós já teríamos a resposta pelo método do valor presente, né, trazendo tudo para valor presente, da nossa compra à vista. Já tá dada a resposta, 95.532. Né? Para comparar se é melhor do que comprar a prazo, o que eu teria que fazer na compra a prazo? Trazer, pessoal, esses dois fluxos de caixa aqui, o de 3 meses, para o período n igual a 0, trazer esse fluxo de caixa daqui 6 meses para o n igual a 0, e aí sim somar os 3 valores. A entrada que eu dei, 33.463, esse valor convertido ao valor presente, né, n igual a 0, e esse mesmo valor também convertido para cá. Então percebo que o que eu estou fazendo pelo método de trazer tudo para o valor presente é trazer todos esses fluxos de caixa para o n igual a 0, né, somo com esse valor que já está aqui e comparo com os 95 mil da compra à vista. Aquele que der um menor resultado, vamos supor que quando eu traga tudo disso aqui para valor presente e some com esse valor que já está em valor presente, né, que foi a entrada, vamos supor que dê 95 mil. A resposta seria a melhor forma de comprar é a prazo, né? Já que eu gastaria o equivalente apenas a 95 mil quando comparado à compra à vista que eu gastei 95.532. No valor futuro seria o processo inverso, a gente pegaria esse valor aqui, jogaria para o período n igual a 6, né, e compararia com o somatório desses 3 valores aqui, tudo no período n igual a 6. Esse aqui já estaria no período n igual a 6, esse aqui eu jogaria para cá, assim como esse fluxo de caixa entrada aqui, eu jogaria para o valor do período n igual a 6. E compararia os dois valores, tá bom? A terceira modalidade seria fazer por partes. Jogaria esses 65 mil, que é o valor restante, né, do financiamento aqui, para esse período. Né, vamos supor que virasse 65 mil. E aí eu subtraria pelo valor pago aqui, né, vamos supor aí nesse caso sobraria 33 mil. Jogaria esses 33 mil para mais 3 meses para frente e subtrairia daqui para tentar ver qual seria a melhor solução, tá bom? Mas voltando aqui, nós vamos para o valor presente. O motivo é muito mais prático para a gente, porque aqui na forma de compra à vista eu já tenho todos os fluxos de caixa no período n igual a 0, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? Na compra a prazo, trazer todos esses valores aqui para o período n igual a 0 e comparar com a forma de compra à vista. Pessoal, o que é esse 3% ao mês? Vamos só recapitular aqui. Um investidor possui importância de 95 mil para comprar um imóvel. Ele pode comprar à vista, né, por esse valor, ou ele pode comprar a prazo nessa modalidade aqui, né, 3 parcelas. Sabe-se que esse investidor possui a possibilidade de investir o capital a taxa de 3% ao mês. Determina a melhor opção. Pessoal, esse 3% nada mais vai ser do que o instrumento para a gente converter esses valores de um período para o outro. Imagine que em vez de comprar à vista, ou seja, gastar todo o seu capital, ele opte por dar apenas 35% de entrada, que equivale a 33 mil, né? Aproximadamente 33 mil. Então, na prática, pessoal, ele ficaria com esse valor aqui, ó, certo? Ou seja, se ele está com esse valor, ele teria a possibilidade de aplicar esses 62 mil em qualquer modalidade, numa modalidade que esse dinheiro ficaria rendendo aí ao mês 3%. Então, é isso que a gente faria aqui. Converteria 62 para o período n igual a 3, que é essa terceira modalidade aqui que eu havia comentado, período a período. Corrijo esses 62.095 a 3% ao mês para daqui 3 meses, né, jogo como valor futuro, e subtraio isso daqui, né, subtraio pelos 32.300. O valor restante, corrijo por mais 3 meses a taxa de 3%, né, e subtrai depois pelos 38.850, tá bom? Mas, novamente, vamos resolver aqui pelo método do valor presente. Compra à vista já está definida, então vamos só definir aí qual seria o meu valor PV, já que eu estou trazendo tudo para o valor presente, certo? Na forma de compra a prazo. Então, aqui, essa é a forma do PV, PV FV dividido por 1 mais I elevado a N, certo? Na compra à vista nós já temos a resposta, e na compra a prazo, só centralizar aqui,
Vamos lá. Qual é o somatório da minha compra a prazo, trazendo tudo para o valor presente? É o somatório desses três fluxos de caixa. Eu vou somar a entrada, 33.436,20, que já está no período N igual a zero, então eu simplesmente vou colocar na equação aqui, tá bom? Então, 33.436,20. Mais, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Basicamente, eu estou utilizando essa forma, né, convertendo esse valor futuro a valor presente, no período N igual a zero. Então, esses 32.300, né, valor futuro, dividido por 1 mais i elevado a n. Então, 32.300 dividido por 1,03, taxa de 3%, elevado a 3 meses. Estou corrigindo, trazendo isso do período N igual a 3 para N igual a 0. Tá bom? Então, estou convertendo esse valor, somando com esse, e tem que somar com isso aqui também, convertendo para N igual a 0. Então, continuando, 33.433 mais os 32.300 corrigido aí por 3 meses, mais 38.850,55 dividido por, aí aqui tem um cuidado, 1,3, né, 1 mais i, taxa de 3%, elevado a quanto? 6. Tenham cuidado aqui. Aqui eu estou convertendo esse valor, que está no período N igual a 6, né, 180 dias ou 6 meses, para N igual a 0. Então, esse aqui eu estou convertendo, trazendo ele 3 meses para trás, tá bom? Percebo que a mesma forma que eu estou trazendo esse valor futuro para um valor presente, tá bom? Então, pessoal, resolvendo essa equação aqui, se vocês colocarem certinho na calculadora, vocês encontraram aí que 32.300, né, no período N igual a 0 equivale a 29.559,07 centavos. Da mesma forma, esses 88.850,55 daqui a 6 meses equivaleriam hoje no PV a 32.536,72 centavos. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Basicamente somando os três valores, né, que agora sim estão em valor presente. Tá? Aqui eu já converti todos esses três fluxos de caixa a valor presente. O primeiro não precisou converter porque já estava no N igual a 0. Somando esses três valores, nós temos a seguinte resposta. PV 95.532,00. Bom, agora a gente precisa só interpretar. Se eu comprasse à vista, o meu custo do meu imóvel seria 95.562. A prazo, percebam que em valor presente, né, que foi o método que eu optei por responder aqui, também deu 95.532. Então, pessoal, a resposta nesse caso aqui é tanto faz. Né? Tanto faz o cara pagar 95.562 à vista ou comprar a prazo, né, aplicando o valor restante a um investimento que remunera 3% ao mês. Porque na prática, esses valores seriam equivalentes. Tá? Então, é como se eu pegasse esse valor aqui, ó, aplicasse por 3 meses e jogasse esse montante aqui para o período N igual a 3. Né? Vamos supor, deu 65 mil. Subtraí pelos 32 mil, sobrou 33. Joguei por mais de 3 meses para frente, é como se eu encontrasse exatamente aqui, né, o valor aplicado, 38.850,55. Que quando eu pagasse a parcela final, sobrasse exatamente R$0 e 0 centavos. Né, mostrando aí que as soluções são equivalentes, tá bom? Então, basicamente, respondido aí a questão 9. Tá? A questão 10 é exatamente o mesmo tipo de exercício. Exatamente o mesmo tipo de exercício. A única diferença aqui é que ele vai pedir para a gente calcular por dois métodos, pelo método do valor presente e pelo método do valor futuro. Tá bom? Então, vamos à questão. A concessionária Topa Tudo S.A. está oferecendo um automóvel de 14.500 à vista, né? Então, nós temos aqui 14.500 como à vista, né? E a prazo, nós temos a seguinte modalidade, né? 4.832,85 de entrada e mais uma parcela de 11.000, daqui a 5 meses. Sabe-se que essa outra opção, sabendo que outra opção seria aplicar esse capital à taxa de 3,5% no mercado financeiro, né, aqui não está implícito, mas considerem ao mês, tá? A questão está mal redigida, determinar o valor da melhor opção para o interessado, que possua recursos disponíveis para comprá-la pelo método de valor presente e pelo método de valor futuro, tá bom?
Então, basicamente, ele está pedindo para que a gente, né, na questão anterior, a gente demonstrou que tem 3 possibilidades, sempre a gente vai ter 3 possibilidades. Nessa questão 10, ele está pedindo para resolver por 2 métodos. Então, nós faremos a resolução pelos 2 métodos. Tá? Então, vamos representar aqui o fluxo de caixa da compra à vista. Certo? O fluxo de caixa ele é igual, pessoal, para seja pelo método valor presente ou valor futuro. Certo? O fluxo de caixa é exatamente o mesmo. Né? Então, vamos pegar esse lado aqui da página. Tá? Pelo método valor presente, vocês viram lá que o valor do imóvel automóvel, certo? Seria 14.500 se comprado à vista. Então, um dispêndio, representado aí no fluxo de caixa no período igual a zero, 14.500. A prazo, nós vimos que ele paga a entrada de 4.800, né, e recebe um carro de 14.000. Então, eu representaria aqui como se fosse uma espécie de financiamento. Os 14.500 do carro que ele está recebendo, menos o valor que ele deu de entrada, de 4.862, sobrando aí 9.667. E daqui 5 meses ele faz um pagamento de 11.000. Tá? Percebe que o fluxo de caixa aqui no método do valor futuro é exatamente o mesmo. Né? O fluxo de caixa não tem por que mudar de acordo com o método de resolução. Tá? No método do valor presente, né, a gente percebe aqui que o valor à vista já está tudo em valor presente. Então nós já temos essa resposta. Né? Pelo método valor presente, a compra à vista foi 14.500. A compra a prazo, parte desse valor foi despendido, já está em valor presente, né? E a outra parte, né, eu tenho aqui daqui um período de 5 meses, que eu tenho que trazer também para o valor presente e somar. Somo essas duas entradas aqui quando estiverem no período igual a zero e comparo com os 14.500 da compra à vista, para saber se é melhor comprar à vista ou a prazo. Tá bom? No método valor futuro, eu vou fazer o passo contrário. Eu vou jogar tudo para o período n igual a 5, que é o meu valor futuro final aí. Eu teria que pegar na compra à vista os 14.500 de entrada, né, no período igual a zero, e jogar para daqui a 5 meses. Calcular um valor futuro. Na forma de compra a prazo, eu teria que também jogar tudo para o período n igual a 5. Detalhe, esse pagamento de 11.000 já está no período n igual a 5. Então eu teria que converter só esse pagamento aqui na entrada para valor futuro e somar com os 11.000 que eu já fiz o pagamento e comparar. Importante, pessoal, independente do método escolhido, as respostas sempre vão ser as mesmas. Ou seja, vai ser, é melhor comprar à vista ou é melhor comprar a prazo. Tá bom? Obviamente que a diferença entre o valor pago, enfim, a diferença vai ser diferente aqui, vamos supor, já vou mostrar para vocês aqui, mas basicamente a ordem da resposta em si é a mesma. Ou é melhor comprar à vista ou é melhor comprar a prazo, independente do método escolhido. Então vamos lá, começando pelo valor presente. A compra à vista, 14.500 já está respondido, certo? Pelo método valor presente, compra à vista já está respondido. A compra a prazo, eu já tenho aqui PV, né, que é a fórmula do PV igual a FV dividido por 1 mais I elevado a N, vai ser o somatório dos dois fluxos de caixa. O primeiro não preciso converter porque já está no período N igual a zero. O segundo, eu vou converter por essa fórmula, tá bom? Dividindo ali os meus 11.000, que é um valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N. Pessoal, no enunciado nós vimos que a taxa é 3,5% ao mês. Como eu disse, tem uma falha no enunciado aqui, ao mês, tá? Então vamos converter 11.000 dividido por 1 mais I, 1,035 elevado a N. Nesse caso, 5 meses elevado a 5. 11.000 dividido por 1,035 elevado a 5 dá 9.261,70. Então, eu já converti agora esse fluxo de caixa para valor presente e deu 9.261. Eu somo com esse valor, tá bom? E tenho aqui o meu PV. Tá bom? Quanto foi meu PV aqui para comprar prazo? R$ 14.094,55. Pessoal, aqui a gente já poderia ter, a gente já tem a resposta da questão, certo? Percebam, na compra a prazo, eu gastei, é como se eu tivesse despendido R$ 14.094. E na compra à vista, R$ 14.500. Então, respondendo essa questão, a melhor forma de fazer essa compra seria comprar a prazo. Por que isso? Porque é como se eu tivesse gastado menos recursos do que comprando à vista. Tá bom? Aqui teve uma diferença de aproximadamente R$ 406. Tá bom? R$ 406 aproximadamente de diferença. 405,45 para ser preciso. De economia na forma de comprar prazo. Então, é como se eu pegasse, feito o pagamento aqui de entrada
né, utilizando o valor restante, é como se eu aplicando a 3,5% ao mês, é como se eu aplicasse esse recurso aqui e jogando aqui para o valor futuro, esse valor fosse convertido a mais de 11 mil. Ou seja, no período N igual a 5, eu quitaria os 11 mil e ainda sobraria dinheiro. Tá bom? Essa é a interpretação aqui da resolução. Pelo método do valor futuro, agora nós vamos resolver. No método da vista, a gente tem que jogar os 14.500 para o período N igual a 5. Então, na compra à vista, vamos converter aqui pela fórmula, né, jogando para o valor futuro. O valor futuro é os 14.500 vezes 1 mais i elevado a 5. Tá? Que daria aí esses 14.500 no valor futuro, 17.221. Tá? Então, é só um fluxo de caixa que nós tínhamos aqui na compra à vista. 14.500 no período igual a 5, remunerando a taxa de 3,5% ao mês, equivaleria aí a R$ 17.221,45. A compra a prazo, né, nós teríamos, novamente, que converter isso daqui para valor futuro e somar com os 11 mil. Então, 4.852,35, né, aqui o valor presente, né, vezes 1 mais i, 1,035, elevado a n igual a 5, que daria aí 5.539,91. Mais os 11 mil, 16.739,91. Então, pessoal, novamente aqui, nós temos que a resposta seria melhor comprar a prazo do que comprar à vista. Motivo: eu gastaria menos comprando a prazo do que comprando à vista. Perceba que o montante aqui, antes eu tinha dito que a diferença aqui foi R$ 406, né? Aqui a diferença vai ser superior a R$ 500, vai ser aproximadamente R$ 500, vai ser superior, bem superior a 506, né? Então a magnitude é diferente, porque esses valores estão em valor futuro, esses daqui estão em valor presente, são valores em data diferente, né? Apesar disso, ambos deram a mesma resposta. A compra a prazo seria melhor do que comprar à vista, porque eu gastaria menos. Tá bom? Então, essas são duas questões muito parecidas. Ok? Então, vamos para a resolução da questão 11. Qual é o valor do investimento que, aplicado a taxa de 12% ao trimestre, durante 218 dias, produziu um resgate de 125 mil. Então, o que nós temos aqui? A taxa dada ao trimestre, o prazo dado em dias. O que ele está pedindo? Qual o valor do investimento? Isso aqui é valor presente. Isso aqui é valor futuro, tá bom? Resgate é o valor futuro. Então, nós teríamos aqui a fórmula do valor presente. Valor presente é valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Pessoal, eu não vou responder aqui detalhadamente, tá, essa questão, mas não tem muitas dificuldades. Valor futuro, 125.563,25 dividido por 1 mais i elevado a n. Só que tenham cuidado. O n, né, a gente não tem como elevar aqui um n simplesmente, porque nós temos taxa em trimestre e prazo, né, que o capital rendeu aí em dias. Então a gente substituiria o n pelo que eu quero, pelo que eu tenho. Então tenham cuidado aqui na interpretação. Aqui é justamente aquelas duas questões que eu havia falado para vocês. Nós vamos resolver a questão 11, em que eu vou basicamente substituir o n porque eu quero pelo que eu tenho, né? Sendo que nós queremos na questão o valor futuro, que é uma medida em reais. Valor futuro, valor presente ou juros, tudo é em reais. Então nós vamos adotar uma forma de interpretação porque eu quero pelo que eu tenho, né? Na questão 15 será o contrário, nós queremos calcular taxa. E a forma de interpretar que eu quero pelo que eu tenho vai ser um pouquinho diferente, tá? Então preste atenção a isso. Voltando aqui à questão 11, eu teria aí, vou até fazer aqui na calculadora, tá? Já que eu